Meu nome é Darlene Whitmore, tenho 36 anos e no dia 12 de setembro de 2025 eu morri por quase 9 minutos após um acidente de carro em uma estrada do interior de Nebraska. O que Jesus me revelou naqueles minutos sobre quais igrejas ele realmente reconhece como suas vai abalar tudo o que você pensa saber sobre fé e religião. Durante toda a minha vida eu fui uma mulher de igreja. Cresci nos bancos de madeira de uma congregação pentecostal, assistindo minha mãe levantar as mãos em adoração enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto cansado. Mas o que vivi do outro lado me mostrou que a maioria do que chamamos de igreja não tem nada a ver com o que Deus realmente procura. Minha mãe se chama Evelyn. Ela se converteu aos 17 anos em uma pequena igreja no interior do Oregon, onde meus avós moravam. Desde então, nunca mais deixou de congregar. Quando conheceu meu pai Vernon em uma confraternização de jovens, ela tinha certeza de que Deus havia preparado aquele homem para ela. Casaram-se em menos de um ano e logo eu nasci. Minha mãe sempre dizia que eu era uma filha da promessa, que ela havia jejuado 21 dias pedindo a Deus um bebê e que eu era a resposta daquela oração. Cresci ouvindo que Deus era fiel, que Ele cuidava dos seus filhos, que nunca deixaria os justos mendigando o pão. Minha mãe repetia esses versículos como se fossem um escudo contra a realidade que nos cercava. Porque a verdade é que desde que me entendo por gente, a nossa família viveu na escassez. Não era pobreza extrema. Tínhamos um teto e comida na mesa, mas nunca sobrava nada, absolutamente nada. Meu pai trabalhava como auxiliar de manutenção em uma fábrica de embalagens. Ele acordava às 4 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar ao trabalho às 6. Voltava depois das 7 da noite com as mãos rachadas e o corpo exausto. O salário mal cobria as contas básicas. E mesmo assim, minha mãe separava fielmente o dízimo no primeiro dia em que o pagamento caía na conta. Antes de pagar a luz, antes de comprar comida, antes de qualquer coisa. Eu me lembro de uma noite em que tinha uns 8 anos. Estava com fome e fui até a cozinha procurar alguma coisa para comer. Minha mãe estava sentada à mesa com várias contas espalhadas e os olhos vermelhos de chorar. Quando perguntei o que tinha para jantar, ela me abraçou forte e disse que naquela noite a gente ia fazer um jejum especial, que era uma oferta para Deus. Eu não entendi na época. Só anos depois percebi que não tinha jejum nenhum. Simplesmente não tinha comida em casa. Nós íamos à igreja 3 vezes por semana. Domingo de manhã para o culto principal, quarta à noite para o culto de oração e sexta para a vigília. Minha mãe nunca faltava. Mesmo doente, mesmo exausta, mesmo quando o único par de sapatos dela estava furado e ela tinha que colocar papelão por dentro para não molhar os pés nos dias de chuva. Ela dizia que a bênção estava chegando, que a colheita vem depois da semeadura, que Deus estava provando a nossa fé. Meu pai não falava muito sobre essas coisas. Ele ia à igreja com a gente, mas ficava sempre quieto no banco de trás. Com o tempo, eu fui percebendo que alguma coisa dentro dele estava quebrando. Ele era um homem honesto e trabalhador. Nunca chegou atrasado. Nunca deu problema. Mas os supervisores tratavam ele como se fosse invisível. Passavam funcionários mais novos na frente dele para promoções. Davam as piores tarefas para ele. Faziam piadas sobre o jeito dele falar e se vestir. Uma vez eu ouvi ele conversando com minha mãe no quarto. Ele estava chorando. Um homem de 40 e poucos anos, chorando baixinho para a esposa não ouvir. Dizia que não aguentava mais ser humilhado, que trabalhava mais do que qualquer um naquele lugar e era tratado como lixo. Minha mãe segurava a mão dele e repetia versículos. Dizia que Deus ia honrar a fidelidade dele, que a vingança pertence ao Senhor, que a gente precisava continuar crendo. Eu me converti aos 11 anos em uma noite de vigília. O pregador falou sobre o amor de Jesus de uma forma que tocou meu coração de criança. Fui até a frente chorando e aceitei Cristo como meu Salvador. O sentimento que tive naquela noite foi real. Eu senti paz. Senti que algo havia mudado dentro de mim.
Fui batizada 2 semanas depois em um rio gelado nos arredores da cidade. Minha mãe chorou de alegria o dia inteiro. Mas à medida que fui crescendo, as perguntas começaram a aparecer. Se Deus cuida dos seus filhos, por que a gente nunca tinha o suficiente? Se o dízimo abre as janelas do céu, por que as janelas pareciam trancadas para a nossa família? Por que minha mãe, que acordava às 5 da manhã para orar, antes de ir trabalhar como auxiliar de limpeza em um hospital, nunca conseguiu um emprego melhor? Por que meu pai, que era o homem mais íntegro que eu conhecia, era tratado como inferior por pessoas que nem sequer iam à igreja? Eu olhava para as famílias da nossa congregação e via que a maioria estava na mesma situação. Gente boa, gente fiel, gente que orava e jejuava e contribuía, mas que também vivia apertada, que também passava sufoco no fim do mês, que também tinha vergonha de não poder comprar um sapato novo para os filhos. Aos 18 anos, consegui meu primeiro emprego como atendente em uma loja de materiais de construção. Foi ali que meu mundo começou a desmoronar. Meu gerente era um católico que ia à missa uma vez por mês, quando muito. Ele tinha uma casa própria, 2 carros. Fazia viagens com a família todo ano. A dona da loja era de uma denominação completamente diferente da minha. Uma igreja que os pastores da minha congregação diziam que não era de Deus. Mas ela era a pessoa mais próspera e generosa que eu conhecia. Pagava bem os funcionários. Doava para instituições de caridade. Vivia com paz e alegria no rosto. Eu comecei a observar as pessoas ao meu redor com outros olhos. Colegas de trabalho que não pisavam em igreja nenhuma tinham vidas estáveis. Conseguiam comprar suas coisas. Faziam planos para o futuro. Enquanto isso, eu voltava para casa e encontrava minha mãe preocupada com a conta de luz que estava para ser cortada. Meu pai cada vez mais calado e curvado pelo peso de uma vida de humilhações. Uma pergunta começou a martelar minha cabeça dia e noite. Se a prosperidade vem de Deus e se nós estávamos fazendo tudo certo, por que Deus parecia abençoar mais aqueles que nem sequer o buscavam? Será que tinha alguma coisa errada com a gente? Ou será que tinha alguma coisa errada com o que nos ensinaram sobre como Deus funciona? Aos 23 anos conheci Curtis. Ele trabalhava como eletricista em uma empresa terceirizada e tinha uma história parecida com a minha. Família evangélica, anos de igreja, muita fé e pouco resultado prático. Quando começamos a namorar, passávamos horas conversando sobre essas coisas. Ele também tinha dúvidas. Também não entendia por que a fórmula que nos ensinaram não funcionava. Nós nos noivamos 2 anos depois. E foi aí que decidimos fazer uma coisa que para as nossas famílias soou como uma blasfêmia. Decidimos nos afastar da igreja por um tempo. Não de Deus, mas da igreja como a gente conhecia. Precisávamos entender por que aquele modelo não estava funcionando. Precisávamos descobrir se o problema estava em nós ou no que nos ensinaram. Minha mãe chorou por dias quando contei. Disse que o diabo estava me enganando, que eu estava abandonando a fé, que sem cobertura espiritual a minha vida ia desandar. Meu pai não disse nada, só olhou para mim com aqueles olhos cansados e fez um sinal de cabeça. Acho que no fundo ele entendia. Curtis e eu passamos quase 1 ano sem congregar em lugar nenhum. Estudávamos a Bíblia em casa, orávamos juntos, conversávamos sobre o que acreditávamos e o que não fazia mais sentido. Foi um período de desconstrução doloroso, mas necessário. A gente precisava separar o que era Deus de verdade do que era tradição religiosa. Depois desse tempo, decidimos voltar a buscar uma comunidade de fé. Mas dessa vez com olhos diferentes. Visitamos mais de 5 igrejas em 2 anos. Cada uma tinha seus problemas. A primeira era uma congregação batista tradicional em Council Bluffs. O pastor pregava bem, mas a igreja era fria como gelo. Ninguém conversava com a gente. Fomos 3 domingos seguidos e nenhuma pessoa sequer perguntou nosso nome. Era como se fôssemos invisíveis. A segunda era uma igreja carismática enorme em Omaha. Tinha mais de 2.000 pessoas e uma estrutura impressionante. Luzes profissionais, banda de primeiro nível, telões gigantes. O pastor parecia uma celebridade, usava roupas de grife e dirigia um carro importado.
A mensagem era sempre sobre vitória e conquista e prosperidade. Tudo o que minha mãe sempre quis ouvir. Mas algo naquilo me incomodava profundamente. Era como se estivessem vendendo um produto em vez de pregar o evangelho. A terceira era uma comunidade mais alternativa. Reuniam-se em um galpão reformado e se orgulhavam de serem diferentes. Mas o pastor questionava coisas básicas da Bíblia. Tratava milagres como metáforas. Dizia que o importante era a mensagem de amor e que não precisávamos nos preocupar com detalhes históricos das Escrituras. A quarta era uma igreja tradicional metodista, bonita, organizada, cheia de rituais e liturgias, mas espiritualmente vazia. As pessoas iam por costume, cantavam os hinos no automático, ouviam o sermão educadamente e iam embora. Não havia vida ali. A quinta era uma congregação pentecostal, parecida com a que eu cresci. Muito fervor, muito grito, muita emoção. Mas por trás das cortinas tinha disputa de poder, fofoca, julgamento. O pastor vivia pedindo ofertas especiais para projetos que nunca se concretizavam. Depois de todas essas experiências, Curtis e eu estávamos mais confusos do que nunca. Onde estava a igreja de verdade? Existia alguma comunidade que fosse genuína? Que vivesse o que pregava? Que se importasse mais com pessoas do que com aparências? Foi em uma tarde de setembro que tudo mudou. Eu estava dirigindo de volta para casa, depois de visitar minha mãe, que tinha passado mal na noite anterior. Curtis não pôde ir comigo porque estava de plantão em uma obra emergencial. A estrada estava tranquila. Era fim de tarde e o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Eu dirigia pensando em tudo. Na minha mãe, que continuava fiel depois de tantos anos de luta. No meu pai, que tinha falecido 3 anos antes, sem nunca ter visto a tal prosperidade que prometeram para ele. Em mim e Curtis, vagando de igreja em igreja, sem encontrar um lugar que fizesse sentido. Eu nem vi o caminhão. Ele apareceu do nada em um cruzamento mal sinalizado. O motorista perdeu o controle e invadiu a pista. Lembro apenas de ver aquela massa de metal vindo na minha direção e de girar o volante em desespero. Depois disso tudo ficou escuro. Os paramédicos disseram que meu coração parou por quase 9 minutos. O carro ficou completamente destruído. Eles não entendiam como eu tinha sobrevivido. Mas antes de acordar naquela ambulância com tubos e aparelhos ligados ao meu corpo, eu estive em outro lugar. Um lugar que mudou completamente a minha compreensão sobre Deus, igrejas e fé. A primeira coisa que percebi foi a ausência de dor. Eu tinha acabado de sofrer um impacto violento, mas não sentia absolutamente nada de ruim no meu corpo. Na verdade, eu nem tinha certeza se ainda tinha um corpo. Estava envolta em uma luz dourada que não ofuscava os olhos. Era quente e acolhedora. Parecia viva. Pulsava com algo que só posso descrever como amor puro. Eu estava em pé, em um lugar que não tinha paredes, nem teto, nem chão, da forma que conhecemos. Era um espaço infinito preenchido por aquela luz gloriosa. E então, eu o vi caminhando em minha direção. Não era o Jesus das gravuras que eu via na igreja quando criança. Era muito mais. A presença dele carregava um peso que me fez cair de joelhos sem que eu decidisse fazer isso. Meu corpo simplesmente respondeu à majestade dele. Ele era autoridade e ternura ao mesmo tempo. Poder absoluto misturado com uma gentileza que eu nunca tinha experimentado. Darlene. Ele disse meu nome. E quando ele disse, foi como se cada célula do meu ser reconhecesse aquela voz. Como se eu tivesse nascido para ouvir ele me chamar. Senhor. Foi tudo o que consegui responder. Ele se aproximou e eu pude ver seu rosto. Não consigo descrever com palavras humanas. Era como olhar para tudo de bom que já existiu condensado em uma única face. Eu chorava sem conseguir parar. Não de tristeza, de uma alegria tão profunda que doía. Você tem buscado respostas, ele disse. E sua voz era como água correndo sobre pedras. Suave, mas impossível de ignorar. Você quer entender por que sua família sofreu tanto mesmo sendo fiel. Porque as promessas pareciam vazias.
Porque as igrejas que você visitou deixaram você mais confusa. Eu apenas assenti. Não conseguia falar. Eu vou te mostrar algo que poucos têm o privilégio de ver. Ele estendeu a mão e o espaço ao nosso redor se transformou completamente. De repente, eu podia ver o mundo inteiro. Milhares de igrejas espalhadas por todos os continentes. Catedrais magníficas, templos gigantescos, pequenas congregações em salas alugadas, igrejas em casas, igrejas em galpões. Uma quantidade infinita de lugares que se diziam casas de Deus. A maioria diz que me pertence. Jesus falou e havia uma tristeza profunda em sua voz. Usam meu nome, cantam para mim, pregam sobre mim, mas eu não reconheço todas como minhas. Enquanto ele dizia isso, algo extraordinário aconteceu. A maior parte daquelas igrejas começou a ficar opaca, esmaecida, como fotografias desbotando ao sol. Mas algumas poucas brilhavam com a mesma luz dourada que nos envolvia. Eram muito menos do que eu esperava, espalhadas entre as outras como pequenas tochas em uma noite escura. Eu reconheço apenas 3 tipos de igrejas como genuinamente minhas, ele disse. E vou te mostrar o que elas têm em comum. A visão mudou e eu me vi observando uma pequena igreja em uma área rural. Não tinha mais de 40 pessoas sentadas em bancos simples de madeira. O prédio era modesto, paredes brancas sem decoração, nenhum equipamento sofisticado. O pastor era um homem de uns 60 anos com a Bíblia surrada aberta nas mãos. Ele pregava sobre arrependimento, sobre a necessidade de abandonar o pecado, sobre a santidade de Deus. Não era uma mensagem agradável de ouvir. Algumas pessoas no banco pareciam desconfortáveis, mas ele continuava. Com lágrimas nos olhos e amor na voz, ele dizia verdades que doíam, mas que libertavam. A primeira marca de uma igreja verdadeira é a pregação fiel da minha palavra. Jesus explicou. Sem cortes, sem adaptações para agradar, sem medo de ofender. Meus verdadeiros pastores tremem diante das Escrituras e as entregam completas, mesmo quando isso custa membros e ofertas. Eu vi outro pastor em uma cidade industrial, uma mulher de meia idade pregando para uma congregação ainda menor. Ela falava sobre pureza sexual em uma cultura que celebrava a libertinagem. Metade da igreja que ela tinha quando começou a pregar essas verdades tinha ido embora. Mas ela não mudou a mensagem. Eles preferem agradar a mim do que aos homens. Jesus continuou. Sabem que minha palavra é espada e não travesseiro. Entendem que o evangelho verdadeiro confronta antes de confortar. A visão mudou novamente. Agora eu observava uma igreja onde as pessoas estavam ajoelhadas em profunda oração. Não era uma oração formal ou ritualística. Era clamor, era choro. Era quebrantamento genuíno diante de Deus. O culto já durava horas, mas ninguém tinha pressa de ir embora. A segunda marca é uma vida de oração e arrependimento verdadeiro. Jesus disse, não performance, não shows, não entretenimento religioso, mas pessoas que se encontram comigo de verdade, que buscam minha face e não apenas minhas mãos, que querem minha presença mais do que minhas bênçãos. Eu vi uma pequena congregação em um bairro pobre onde os membros faziam jejum coletivo toda semana, não para conseguir coisas de Deus, mas para se aproximar dele. Vi reuniões de oração que começavam de madrugada com pessoas que trabalhavam duro, mas ainda assim sacrificavam seu sono para buscar ao Senhor. Eles vêm para me encontrar, não para serem entretidos, ele disse. Entendem que igreja sem oração é apenas clube social com músicas religiosas. A terceira marca apareceu diante dos meus olhos. Uma igreja que tinha vendido seu prédio confortável para poder alimentar famílias necessitadas. Membros que abriam suas casas para acolher pessoas em situação de rua. Voluntários que passavam mais tempo servindo a comunidade do que organizando eventos internos. A terceira marca é o amor que se entrega. Jesus explicou. Não caridade de fachada. Não assistencialismo para aparecer, mas amor que custa, que sacrifica, que prefere o outro antes de si mesmo.
Igrejas que gastam mais com os necessitados do que com seus próprios confortos. Eu vi uma congregação onde metade dos membros eram ex-presidiários e ex-dependentes químicos acolhidos por pessoas que não tiveram medo de se envolver com gente quebrada. Vi comunidades onde o dinheiro das ofertas ia para viúvas e órfãos, em vez de projetos grandiosos para impressionar visitantes. Então Jesus me mostrou o que acontecia nas igrejas que tinham esmaecido, e meu coração despedaçou. Eu vi pastores vivendo em mansões, enquanto membros de suas congregações não conseguiam pagar o aluguel. Vi templos que custaram milhões de dólares, construídos em bairros onde crianças passavam fome. Vi líderes mais preocupados com seus seguidores nas redes sociais do que com as ovelhas que Deus tinha confiado a eles. Vi pregadores transformando o evangelho em técnicas de autoajuda misturadas com versículos bíblicos. Mensagens sobre como ser bem-sucedido, como conquistar seus sonhos, como decretar sua vitória. Mas nada sobre arrependimento, nada sobre negar a si mesmo, nada sobre tomar a cruz e seguir a Cristo. Vi cultos que pareciam shows de entretenimento, luzes piscando, fumaça artificial. Músicas que mais pareciam apresentações de artistas famosos do que adoração ao Deus vivo. As pessoas aplaudiam os cantores como se fossem celebridades. Levantavam as mãos não em rendição a Deus, mas em êxtase emocional passageiro. Saíam dali sentindo-se bem, mas sem nenhuma transformação real. Vi igrejas onde a Bíblia era tratada como um livro de sugestões. Pastores que escolhiam apenas as passagens que agradavam e ignoravam as que confrontavam. Líderes que mudavam suas posições doutrinárias de acordo com as pesquisas de opinião, que tinham mais medo de perder membros do que de desagradar a Deus. Vi congregações cheias de gente, mas vazias de vida espiritual. Pessoas que frequentavam há décadas, mas nunca tinham nascido de novo. Que conheciam os rituais, mas não conheciam o Salvador. Que sabiam cantar os hinos, mas não sabiam orar de verdade. Que davam ofertas, mas nunca tinham entregado seus corações. Eles têm aparência de piedade. Jesus disse com uma tristeza que eu podia sentir no mais profundo do meu ser. Mas negam o seu poder. Falam de mim, mas não me conhecem. Usam o meu nome, mas não fazem minha vontade. Então, algo terrível aconteceu na visão. Um som ensurdecedor ecoou pelo céu. Uma trombeta. O som mais intenso e mais puro que eu já tinha ouvido. E eu vi pessoas começando a subir. De algumas igrejas, pessoas eram arrebatadas em direção às nuvens. Seus rostos brilhavam de alegria. Mas eram poucos. Tão poucos. Das igrejas que tinham esmaecido, quase ninguém subia. As pessoas olhavam para o céu em desespero. Tentavam subir, mas não conseguiam. Gritavam. Choravam. Algumas caíam de joelhos implorando por mais uma chance. Eu vi um homem de terno caro que claramente era um pastor. Ele gritava que tinha pregado por 30 anos, que tinha construído uma igreja de 5.000 membros, que tinha escrito livros e gravado programas de televisão. Mas ele continuava no chão enquanto pessoas humildes de uma pequena congregação no interior subiam ao encontro do Senhor. Vi uma mulher elegante que disse que tinha sido líder de louvor, que tinha cantado para milhares, que tinha ministrado em conferências internacionais, mas ela também ficou. Seu talento não significava nada sem um relacionamento verdadeiro com Cristo. Vi pessoas comuns que tinham certeza de que estavam salvas porque iam à igreja todo domingo, porque tinham sido batizadas, porque diziam que acreditavam em Jesus. Mas acreditar não era o mesmo que entregar. Frequentar não era o mesmo que pertencer. Falar sobre Deus não era o mesmo que conhecer Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome e não expulsamos demônios e não fizemos muitas maravilhas? Jesus disse essas palavras com lágrimas nos olhos, e eu direi a eles que nunca os conheci. Aquela visão me destruiu por dentro. Quantas pessoas eu conhecia que estavam nessa situação? Quantos líderes que eu tinha admirado? Quantos membros fiéis de igrejas que na verdade nunca tinham nascido de novo? Quantas pessoas sinceras que tinham sido enganadas por um evangelho falso?
Senhor, eu finalmente consegui falar. E minha família, minha mãe, meu pai, eles deram tudo, sofreram tanto, foram tão fiéis. Jesus me olhou com uma ternura que quase me fez desmaiar. A fé de seus pais era genuína, Darlene. Eles me conheciam de verdade. A pobreza deles não era sinal de que eu os tinha abandonado. Era o contexto onde a fé deles brilhou mais forte. Seu pai está comigo agora, e sua mãe virá quando eu a chamar. Mas por que eles sofreram tanto? Eu perguntei chorando. Porque nunca prosperaram se faziam tudo certo. Prosperidade aos meus olhos não se mede em dinheiro, ele respondeu. Seus pais eram ricos de tudo que realmente importa: fé, integridade, amor, perseverança. O mundo não via isso, mas eu via, e a recompensa deles é eterna. Eu comecei a entender algo que nunca tinha compreendido antes. As igrejas que ensinaram minha família estavam erradas, não por pregar fidelidade, mas por definir bênção apenas em termos materiais. Deus nunca prometeu que todos os fiéis seriam ricos. Ele prometeu que estaria com eles, que daria forças para suportar, que os recompensaria na eternidade. Então, por que tantas igrejas pregam prosperidade como prova de fé? Eu perguntei. Porque é isso que as pessoas querem ouvir. Jesus respondeu: e muitos pastores preferem agradar pessoas a me agradar. Transformam meu evangelho em um sistema de troca. Dê e receba. Obedeça e prospere. Mas o verdadeiro evangelho é sobre morrer para si mesmo. É sobre tomar a cruz. É sobre me seguir mesmo quando o caminho é difícil. Ele tocou minha mão e eu senti uma paz que transcendia qualquer explicação. Volte e conte o que você viu. Diga a eles que eu não me impressiono com templos grandiosos ou cultos espetaculares. Diga que eu procuro corações quebrantados e espíritos contritos. Diga que minhas verdadeiras igrejas são aquelas que pregam minha palavra sem medo e que oram como se suas vidas dependessem disso e que amam os esquecidos como se estivessem me amando. Senhor, eu não sei se vão acreditar em mim, eu disse. Alguns não vão, ele respondeu. Mas alguns vão. E esses que ouvirem precisam encontrar uma igreja verdadeira antes que seja tarde demais. Acordei na ambulância com dor por todo o corpo. Os paramédicos estavam chocados. Um deles disse que eu não deveria estar viva, que meu coração tinha parado por tempo demais, que era um milagre. Eu sabia que era mais do que isso. Curtis estava no hospital quando cheguei. Ele tinha sido avisado e dirigiu feito louco para me encontrar. Quando me viu, choramos juntos por um longo tempo. Eu não conseguia contar o que tinha visto. Não naquele momento. Estava tudo vívido demais, real demais, pesado demais. Passei 2 semanas em recuperação. Os médicos fizeram todos os exames possíveis e não encontraram explicação para minha sobrevivência ou para a ausência de danos cerebrais. 9 minutos sem oxigênio no cérebro deveria ter me deixado com sequelas graves, mas eu estava inteira. Mais inteira do que nunca, na verdade. Quando finalmente contei tudo para Curtis, ele ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse que aquilo fazia sentido de tudo que a gente tinha vivido. Todas as igrejas que visitamos. Todas as frustrações. Todas as perguntas. Era como se Deus tivesse permitido nossa peregrinação para nos preparar para essa revelação. Decidimos procurar uma igreja que se encaixasse nas 3 marcas que Jesus me mostrou. Não foi fácil. Visitamos mais algumas congregações antes de encontrar o que buscávamos. Era uma igreja pequena nos arredores de Fremont. Não tinha mais de 60 membros. O prédio era simples, quase pobre. Não tinha banda profissional. Uma senhora tocava um teclado antigo e os hinos eram cantados com vozes imperfeitas, mas sinceras. O pastor era um homem chamado Theodore, que trabalhava como mecânico durante a semana e não recebia salário da igreja. No primeiro culto que assistimos, ele pregou sobre a necessidade de examinar nossos corações, de nos arrepender de pecados que tínhamos normalizado, de buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Não foi uma mensagem confortável, mas foi verdadeira.
Depois do culto, fomos convidados para um almoço comunitário. Ali conhecemos pessoas que viviam o que criam. Um casal que tinha acolhido 3 crianças do sistema de adoção. Uma viúva que usava sua pequena aposentadoria para comprar remédios para vizinhos que não podiam pagar. Um ex-presidiário que tinha sido restaurado pela comunidade e agora liderava um grupo de apoio para outros egressos. Soubemos que a igreja realizava reuniões de oração toda terça e quinta às 5 da manhã, antes do trabalho, porque essas pessoas levavam a sério a busca pela presença de Deus. Não era show, não era obrigação religiosa, era fome espiritual genuína. Descobrimos que mais de 60% das ofertas da igreja ia para assistência a famílias necessitadas da região. O templo precisava de reformas, mas eles preferiam alimentar os famintos a consertar as paredes. O pastor Theodore dirigia um carro velho e morava em uma casa modesta, mesmo podendo receber mais. Ele dizia que não tinha entrado no ministério para ficar rico, mas para servir. Ali encontramos o que tínhamos buscado por anos. Uma comunidade imperfeita, mas autêntica. Pessoas falhas, mas transformadas. Uma igreja que não se encaixava nos padrões de sucesso do mundo, mas que resplandecia com a presença do Deus vivo. Faz 6 meses que congrego ali. Minha mãe veio nos visitar e chorou durante todo o culto. Disse que era assim que a igreja deveria ser. Que era isso que ela sempre quis, mas nunca soube como encontrar. Eu conto essa história porque sei que muita gente está na mesma situação que eu estava. Frustrada com igrejas que não fazem sentido. Confusa sobre onde Deus realmente está. Talvez até pensando em desistir da fé por causa de experiências ruins com religião. Eu quero que você saiba que a igreja verdadeira existe. Ela pode ser pequena. Pode ser desconhecida. Pode não ter os melhores músicos ou os prédios mais bonitos, mas ela prega a palavra de Deus sem cortes. Ela busca a presença de Deus em oração genuína, e ela ama os esquecidos de forma prática e sacrificial. Não se contente com entretenimento religioso. Não se deixe enganar por templos grandiosos e pregadores famosos. Busque uma comunidade onde Cristo seja realmente o centro, onde a Bíblia seja realmente obedecida, onde o amor seja realmente vivido. O tempo está acabando. A trombeta vai soar. E naquele dia não vai importar quantas vezes você foi à igreja, ou quanto dinheiro você ofertou, ou quantos cargos você ocupou. Vai importar apenas se você conhecia Jesus de verdade e se você fazia parte de uma comunidade que ele reconhece como sua. Meu nome é Darlene Whitmore. Eu morri por 9 minutos em uma estrada de Nebraska, e Jesus me mostrou as 3 únicas marcas das igrejas que ele reconhece como suas. A maioria do que chamamos de igreja não se encaixa nesses critérios. Mas ainda há tempo para encontrar uma que se encaixe. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu quero uma igreja verdadeira. Me conta de que país você está assistindo para eu ver até onde essa mensagem está chegando. Se inscreve no canal para não perder outros vídeos que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar. E por favor, compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. A eternidade é real. O céu é real. O julgamento é real. E a escolha que você faz agora sobre onde congregar pode determinar onde você vai passar a eternidade. Não deixe para depois. Busque uma igreja verdadeira hoje.